Retrato do Recife século XIX, algumas fotografias e algumas gravuras mostram as vias públicas do Recife sendo ocupadas por homens e escravos, com a vivência das famílias muito interiorizada nas casas e um convívio nos espaços livres e abertos da cidade apenas em cerimônias muito bem definidas, como, por exemplo, a ida à missa aos finais da tarde ou em outras cerimônias religiosas. Portanto, vamos imaginar que essa vivência coletiva no espaço público, ela começa a acontecer no momento em que esse espaço coletivo, vamos dizer assim, passa de fato a ser coletivo e não apenas restritivo de sujeitos ou classes sociais. A nossa história, a nossa formação social, ela se criou a partir, vamos dizer, de separações também. O espaço público era visto muitas vezes como um espaço reservado a determinados grupos, né? Nunca foi realmente público. Nós somos uma sociedade que privilegia o espaço privado, então nós estamos sempre voltados para o espaço da casa, para a qualidade do espaço interno, para como está o meu apartamento e não o espaço público. Então, com essa coisa que eu chamo de negação da rua, nós, na verdade, transformamos o espaço da rua num mero espaço de circulação. Há espaços aparentemente públicos, mas, na verdade, eles são apropriados por determinados grupos sociais em função, basicamente, de renda, de classe social, de estado social. Portanto, o que se criou na cultura, vamos dizer, da cidade, é um mecanismo de compensação no sentido de investir no espaço privado. O Evolution é formado por 5 torres independentes interligadas pela mais completa estrutura de entretenimento já oferecida por um projeto residencial. Por exemplo, as grandes torres habitacionais, com todos os serviços de convivência e de lazer dentro da própria estrutura do edifício e não externa, portanto, e poucos espaços públicos que abrigariam esse tipo de convívio social. Grandes espaços de lazer e de convívio social fechados, como os grandes shopping centers, né? Então é uma sociedade que vive em espaços fechados e não usufrui desse potencial de misturar pessoas que a cidade oferece. Se você vai lá nas comunidades, é impressionante. Tem o campo de futebol, tem gente na rua. Então, este sentimento do espaço público existe em Recife, mas não na área nobre da cidade, porque lá tem a questão da violência e tem a questão do medo da classe média de usar esses espaços. Me parece que é uma construção social e que tem sim promotores que se valem disso. Então, o produto imobiliário se vale de todas essas condições para oferecer um produto que tem uma boa clientela. Mas essa clientela ela gosta de comprar esse produto porque alguém disse que esse produto é bom. Então, é uma máxima da lógica do mercado em que eu gero as expectativas de compra a partir de alguns valores de qualidade. E claro que a legislação urbana vem e favorece. Então, a legislação recifense, particularmente a última legislação, quer dizer, a legislação em vigor, ela favorece muito esse tipo de ocupação. A cidade ela paga o preço da nossa dificuldade de agir e pensar coletivamente. No contexto, além do mais, do neoliberalismo, que a gente ainda está vivendo, infelizmente, existe uma incrustação dos interesses privados no interior do Estado. O Estado, que seria o último reduto de reflexão e preocupação com a coletividade, para além da sociedade civil, ele vira uma espécie de gestor de interesses que são privados. Eu acho que na cidade do Recife a gente está vendo um pouco essa contradição. Por razões profundas de fisiologismo, de relação com financiamento de campanhas e tudo mais, existe uma proeminência dos interesses imobiliários e do setor de transporte coletivo na gestão da cidade. Vamos lembrar que as empresas de construção civil, desde o regime militar, são grandes beneficiárias de investimento público. E isso não mudou.
Mais recentemente, a gente pode ver uma série de discussões da sociedade, né, dos cidadãos da cidade do Recife a respeito de grandes projetos, e essas discussões, de certa forma, são desconsideradas. O poder público não está ouvindo as pessoas que estão querendo se manifestar através desses instrumentos, sejam as audiências públicas, sejam jornais ou manifestações. E aí a gente tem uma outra questão, a meu ver, importante, que as decisões são tomadas, num certo sentido, eu diria assim, de improviso, por pessoas que não têm ainda, não tiveram tempo suficiente para refletir sobre questões urbanísticas e passam a tomar decisões sobre isso. Tomam decisões o quê? Paliativas, tomam decisões pontuais e tomam decisões de gambiarra. É como se o Recife estivesse sempre construindo o provisório, resolvendo pontualmente cada problema que surge, sem que se pense a cidade de uma forma coletiva, do ponto de vista da própria produção do conhecimento, ou seja, existe um conhecimento produzido no mundo para pensar a cidade. Eu não consigo entender o que o governo do Estado está percebendo ou está imaginando com esse afinco que ele demonstra à solução dos viadutos transversais sobre a Agamenon Magalhães. O primeiro, da Rua João Fernandes Vieira à Rua Bandeira Filho. O segundo, da Avenida Rui Barbosa à Rua João Fernandes Vieira, no Parque Amorim. O terceiro, da Rua Dom Bosco à Rua Joaquim Nabuco. E, por fim, um quarto viaduto da Rua General Joaquim Inácio à Rua Paissandu. Provavelmente a Avenida Agamenon Magalhães terá uma melhoria na sua velocidade operacional, mas o entorno da Agamenon Magalhães vai virar um inferno. As vias que ligam diretamente a Avenida Agamenon Magalhães, algumas delas vão operar com velocidades inferiores a 5 km por hora. Isso são dados dos estudos que estão justificando a implantação dos viadutos transversais. Eu acho que é uma grande besteira. Quanto mais eu separo com passarelas, com viadutos, etc., quanto mais eu distribuo e subdivido esses fluxos, eu perco a condição desses espaços da cidade se agregarem num sistema e conduzirem para essa vida urbana mais ativa e mais misturada. Todo mundo fala que o trânsito está piorando, que o trânsito é ruim, mas esse sentimento, né, e aí é até uma crítica a nós, talvez de classe média, ou, enfim, a gente só começou a falar disso quando ficou ruim andar de carro. Na verdade, a mobilidade sempre foi muito ruim, né, para as pessoas de mais baixa renda, que eu não consigo ver muito nessa discussão. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, uma coisa que não existe contestação é priorizar o transporte coletivo, porque é ele que vai viabilizar a mobilidade urbana. Hoje em dia nós temos, salvo engano, menos de 30 quilômetros de corredores ou faixas exclusivas para o transporte coletivo por ônibus. E isso é claramente insatisfatório. Nós precisaríamos ter 200, 300 quilômetros. O que acontece é que o gestor público, ele responde à visão que a sociedade tem da cidade. E a nossa sociedade ainda não se apercebeu nem dos custos que está pagando pela ênfase no uso do carro individual, nem dos impactos que esse uso exacerbado provoca. Uma das razões para ter trânsito, para as pessoas comprarem carro, é o fato de que não está no preço do carro o custo social de ter carro. Não é só o valor que você paga por ele, é o valor do espaço público que a outra pessoa deixa de ter. Né? Sei lá, um ciclista ou um motociclista, as pessoas que estão no ônibus em maior quantidade deixam de ter espaço quando você tem carro. Quando a gente pensa a produção e a volta, o investimento que as grandes cidades europeias fizeram no sentido de devolver a cidade ao pedestre, uma das questões relevantes é a questão da paisagem, o reconhecimento da importância da paisagem. E aí a gente chega no segundo ponto dessa discussão contemporânea, que é a intervenção no José Estelita. Eu posso concordar que é importante que se faça intervenção naquela área. Então,
não seria intervir de qualquer forma, ou intervir num modelo de intervenção que tem sido explorado no Recife contemporâneo, que é a questão da verticalização excessiva. É evidente que a verticalização tem seu lugar nas cidades, em algumas mais e outras menos, mas não se vê em nenhuma cidade importante o que acontece no Recife, ou seja, se ergue qualquer edifício com qualquer dimensão em função de definições que são tomadas pelos investidores, pelos incorporadores. Na área, empreendimentos residenciais e comerciais de grandes grupos imobiliários estão em construção. Também será implantado o projeto do bairro Novo Recife, um complexo residencial, empresarial, de cultura e lazer. Tendo em vista essa relação imbricada entre espaço público e edifício, todo o desenho de edifício, ele sim interfere no espaço público, portanto, desenhar um edifício é constituir não apenas o espaço público, mas a paisagem da cidade. Nesse sentido, é bem apropriado o título do projeto, né, que é Novo Recife. De fato, é um novo Recife, porque o Recife de 400 anos vai sumir da nossa paisagem, porque a alteração fundamental que se vai dar é exatamente essa. Eu vou ter um cenário de frente e toda a cidade que está por trás, que é historicamente construída, simbolicamente percebida, ela vira fundo. Se a gente vai o tempo todo em nome, é o que as grandes empresas construtoras fazem, em nome de um progresso, de uma modernidade, derrubando e arrasando o que a gente tem para construir em cima, nesse pretexto apenas de que a gente tem que ser moderno, a cidade não pode parar, a gente vai perder a marca da cidade. E é isso que é importante, é a gente conseguir crescer, conseguir fazer com que a cidade acompanhe a transformação sem perder a sua marca, sem perder a sua identidade e nem a memória do lugar. Construindo construído é um desafio a mais, não apenas para os profissionais da área, mas também para a sociedade. E eu penso que esse é o desafio que nós temos, ou que teríamos, se houvesse espaço efetivo para discussão. Porque, aparentemente, decisões já foram tomadas. Então, se foram tomadas, a gente vai apenas pagar o preço, como se paga até hoje, da interferência ou da intervenção desastrosa que se fez nos bairros de Santo Antônio e São José décadas atrás, com o exemplo mais gritante é a construção da Avenida Dantas Barreto. O capital privado não está interessado em recuperar as estruturas existentes. Ele está interessado em construir a novo. A Cidade da Copa ou a Praia do Paiva, elas expressam uma nova tendência, que é de expandir a cidade na periferia. É uma periferia hoje disputada. E aí o que tu encontra na periferia? Para os grandes empreendimentos, sejam eles Cidade da Copa, ou mesmo os conjuntos habitacionais de Minha Casa Minha Vida, esses grandes empreendimentos precisam de grandes terrenos. Esses grandes terrenos pertencem a quem? Onde foram construídos os conjuntos habitacionais? Nas terras de Brenan, no Curado, nas terras dos Lundgren, em Olinda e Paulista. Bom, agora, esses empreendimentos valorizam esses grandes terrenos. Portanto, isso aí não está nada de novo, entendeu? Não é um novo Recife. É uma continuação do velho Recife, só que com novos atores, dessa vez com capital financeiro, se associando aos tradicionais proprietários de terra que são herdeiros, vamos dizer, da nossa história colonial, no fundo. Não há um esforço nem um interesse de regular a atuação do capital na sociedade. Então, o ciclo neoliberal é exatamente isso. É a vitória do capital sobre a sociedade, capturando o Estado, se incrustando no Estado, virando uma espécie de motivação primeira da atuação do Estado. E eu acho que o desenho da cidade, a cidade paga esse preço. Então existem coisas que precisam ser construídas, pensadas e vividas coletivamente. Eu acho que é uma questão de representatividade política mesmo. A gente tem que pensar, tem que cobrar das autoridades uma tomada de posição mais clara em favor da coletividade, contrariamente a esses interesses
privados que simplesmente são de curto prazo e que não estão preocupados com o andamento da cidade. O mercado exige, né, a intervenção pública para, em médio e longo prazo, conseguir sobreviver dando retorno para quem é empreendedor. Não pensem que a lógica do empreendedor é de longo prazo, não é. Para o bem dele, por mais paradoxal que possa parecer, a intervenção pública é importante. Esse é meu grande medo, né? Que a gente seja pautado, esse desenvolvimento econômico, termine pautando o desenvolvimento da cidade por propostas sem compromisso social. É quase como se a gente tivesse aquela imagem do animal comendo a própria cauda, né? Vamos dizer assim, aquilo que seria o remédio, na realidade está sendo o veneno que está matando a cidade.